Uma doença muito séria e que precisa ser tratada. Agora, diz aí, você gosta de comida salgada? Pois eu te trago um alerta. Mais da metade dos adultos brasileiros consomem sal em excesso. O ideal seria 5 gramas por dia, mas a média nacional é quase o dobro. O resultado disso são doenças graves, como a hipertensão. Na teoria, uma pitada basta, mas na prática... Eu gosto de pôr mais sal na comida porque dá uma incrementada na comida. E a pressão fica como? Aí não mede, né? Brincadeiras à parte, o assunto foi tema de uma pesquisa realizada pela USP em parceria com outras 5 instituições. O estudo revelou que 56% da população adulta no Brasil tem consumido mais sal que o necessário. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o ideal seriam 5 gramas por dia, mas a média nacional é quase o dobro. O resultado disso? A hipertensão, em segundo caso, insuficiência renal. É o que pode levar esse quadro de aumento de sal dentro do organismo. A gente para de sentir o paladar próprio da comida, o sabor da carne, o sabor da verdura, para ter um sabor salgado. Sal com gosto de alface, sal com gosto de carne. O sal começa a ser predominante na dieta e na sensação do paladar. Não é de agora que o consumo de sal é motivo de polêmica e também preocupação. Tanto é que aqui em São Paulo, uma lei tentou proibir que esse temperinho ficasse assim, disponível nas mesas de bares e restaurantes. A lei não foi para frente por aqui, mas em outros lugares, como é o caso do Espírito Santo, chegou a entrar em vigor. Para driblar a proibição, os restaurantes capixabas abusaram da criatividade, mas foi por pouco tempo. Por lá, a lei também foi derrubada. E assim como em São Paulo, o saleiro voltou para a mesa e virou enfeite para uns, mas indispensável para outros. Principalmente na salada, né, pra gente temperar a salada, mas o que vem da cozinha a gente não precisa, eu não gosto de colocar sal, até porque fica bem mais forte. E muito pela estética também, né, tem aquela questão de retenção do líquido, que quando a gente come muito sal, isso é bem prejudicado. Então, foram por esses motivos, assim. E aí a gente percebe a diferença depois na disposição do corpo. O consumo excessivo de sal está diretamente relacionado à hipertensão. Problema grave que deixou este morador da Zona Oeste de São Paulo internado por 3 dias. Foi após esse susto que seu Moura mudou os hábitos, principalmente na cozinha, parte da casa que ele mais gosta. Não acabou, dizer assim, 100%, porque não tem como. A vida da gente, para mudar de uma hora para outra assim, não é fácil, mas diminuiu muita coisa no sal. Muita mesmo. Continuo comendo as coisas que eu gosto, comida nordestina, mas o sal, pouco. Eliminar completamente o sal da dieta não é recomendável, mas o equilíbrio pode garantir mais saúde e qualidade de vida. Você diminui a quantidade de sal da ingesta e aumenta a quantidade de água ingerida para tentar balancear e tentar diluir um pouco esse sal dentro do nosso organismo. E hoje é o dia de combate à hipertensão arterial. Será que o sal é mesmo vilão? Para falar sobre isso, a gente está ao vivo aqui com o cardiologista, Dr. Ricardo Rodrigues. Dr. Ricardo, é um prazer recebê-lo. Você viu até o que o pessoal tentou fazer em alguns estados. Alguns deu certo, outros não. Sim. Mas o sal é tão vilão assim mesmo? Ela é bem vilão. Inclusive, porque o sal também é conservante. Então, o bacalhau é o maior exemplo. Então, a indústria, particularmente o alimento industrializado, tem bastante sal. E ele realça muito sabor, né? Então, o restaurante tem muito sal. E a comida rápida tem muito sal. A gente teve, e às vezes até vê isso com frequência, crianças aí, ou adolescentes de 17, 20 e poucos anos, eles comem muito esse macarrão pronto, comida pronta, eles ficam hipertensos. Aí você vai dosar, tem jeito de fazer isso. Coleta a urina em 24 horas, faz uma conta e dosa o sódio, dá para saber. Tem criança comendo 25 gramas, 30. Eu vi que você ressaltou que 5, 7 gramas são suficientes, né? Isso é verdade. É um absurdo o que se come de sal. E hoje em dia, se você observar que a gente ficou cada vez mais sedentário, a obesidade veio junto, veio diabetes,
Com isso, a obesidade também eleva a pressão arterial, diabetes eleva a pressão arterial, tabagismo, estresse. Estresse leva muito a pressão arterial. Essa correria do dia a dia. Tem um conceito interessante que chama comportamento sedentário, que é tempo de tela. Então, aquelas crianças ficam muito na tela, né? Primeiro que elas dormem mal, porque fica estimulando muito o sistema nervoso central. E isso faz uma criança agitada, que dorme pouco. Então, aquele ritmo circadiano, o ritmo normal do sono, ele é quebrado, é difícil recuperar. Isso tudo junto aumentou demais a incidência de pressão alta no mundo. E o grande problema, o desafio da pressão alta é que ela, na maioria das vezes, não tem sintoma. Então, não tem. Ah, é? Não. Tem sintoma em 5, 10% dos casos só. Não tem? Tipo, você tem pressão alta, eu tenho dor de cabeça, eu tenho pressão alta. Não. Não. A maior, 85% pressão. Só vou saber a hora que aferir a pressão. Exato. Então, precisa medir a pressão arterial todo mundo. Inclusive pediatra. Opa, com certeza. Gente, isso Seguir é a muito tabela, sério. Porque a gente fala, pressão alta, é só pessoa que tem mais idade, é só idoso. Não. A gente tem... Os maus hábitos levam a isso, né? Sim, e quanto mais precoce a hipertensão aparecer, mais risco de derrame e infarto ela tem ao longo da vida, que são 2 complicadores da hipertensão. Sim. E como a gente está vendo aí a população já mais longeva, hoje não é raro você encontrar pessoas com 90 anos. Então, se a pessoa adquirir hipertensão arterial ou pressão alta aos 30, seguramente a chance de ter um derrame nesse caminho é muito grande. Não vai chegar até os 90, não. né? Precisa medir pressão arterial. Gente. Pelo menos, jovens, uma vez ao ano. Pelo menos uma vez ao ano. Depois dos 40, 2 vezes ao ano. Custa nada, é indolor, é muito fácil. Qualquer farmácia faz isso. Hoje em dia é tão barato você comprar, né, um medidor lá de pressão arterial tão fácil. Antigamente era tão inacessível, hoje em dia não, tudo automatizado. Não, você coloca ali, beleza, pronto. E eles são confiáveis. A única ressalva ou recomendação é que se use o debraço, não o depunho. Tá. Embora o depunho seja mais prático, mas as normatizações, o que é uma pressão alta? Então, uma pressão acima de 14/9 ou 140/90. Tá. Mas essa cifra vem de estudos que medem no braço. Então, na hora de comprar, compre o de braço. Nunca aceite a primeira medida, porque o aparelho, ele mede de cima, mas ele calcula de baixo. Então, aquele 140, ele mede, mas o 90 é calculado. Então, sempre precisa fazer... Umas 2, 3 vezes e tira a média. Tira a média e se tiver um valor muito fora, né, da média, você despreza. 43 999520380, esse é o nosso WhatsApp. Aproveita, manda uma mensagem pra gente e diz pra mim, você coloca muito sal na comida, sim ou não? Ó, já tem mensagem da Silvana. Eu adoro o seu programa, eu quero saber com o cardiologista, mesmo tomando vários remédios para pressão e mesmo assim mantém alta. Eu mudei a alimentação com menos sal, fiz vários exames cardiológicos, mas deram normais. Isso vem me deixando muito mal. Ou seja, a pressão da Silvana está sempre alta, mesmo alterando a alimentação. Tá. Quando isso acontece e o ajuste da medicação já está adequado, vamos partir desse princípio. Uma situação muito comum são pessoas que têm o peso um pouco acima da média e roncam à noite ou param de respirar à noite. Fazem a famosa apneia. Você encontra hipertensão em pacientes com 30 anos, 25, em consequência da apneia do sono. Consequência da apneia, Exato. a hipertensão? Então, se a pessoa não dorme bem, tem que corrigir o sono. Isso é frequente. E a questão também genética, né? Existe uma predisposição genética? Existe, mas o gene, ele pode não aparecer. Ele precisa ser estimulado para isso, né? Então, o que estimula o gene? Primeiro, uma grande carga de sal, para ele se expressar no ambiente e começar a produzir as substâncias que causam a pressão alta. Um grande estresse, um grande susto, uma perda de um ente querido, Covid também. Covid ou outras doenças infecciosas, você observa que o que a gente aprendeu, particularmente no último ano, é que doenças infecciosas como influenza, que é gripe, né? Gripe, resfriado, etc., aumenta a hipertensão, aumenta o infarto também. Então, na maioria das vezes, a gente carrega uma série de genes que precisam aparecer, para o bem ou para o mal. Para o bem.
São aqueles genes que nos protegem da pressão alta, do colesterol e etc. Que a gente estimula com boa qualidade de vida, com corrida, comer verdura, comer fruta. E para o mal, são aqueles genes da obesidade, do diabetes, da intolerância à glicose e da hipertensão. Aí, no caso, tabagismo, carga de sal. Então, nem sempre a pessoa, não significa que porque eu tenho um parente com hipertensão que eu vou ter necessariamente. Exato. Se eu tiver uma boa qualidade de vida, manter tudo certinho... Não, vai liso. Tá vendo? Tá vendo? Ou seja, a responsabilidade é sua, tá nas suas mãos. Legal falar sobre isso.